Olá pessoal, eu sou Vitor Gabriel. Estamos começando hoje mais uma edição do Pod Treba. Estamos aqui com o colega Gabriel Torquato e hoje vamos falar sobre democracia. Essa palavra que está sendo extremamente utilizada, né, tendo em vista o atual contexto político do Brasil. Oi, pessoal. E para falar sobre democracia, a gente vai falar hoje com o professor Jaime Barreiros Neto. Ele que é analista judiciário aqui do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e também é doutor em Ciências Sociais, mestre em Direito e professor do curso de Direito na Universidade Federal da Bahia. Olá professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Vitor. Olá, Gabriel. Prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse grande projeto aqui no nosso tribunal, que é esse podcast, para falar sobre um tema tão importante como a democracia. Afinal de contas, estamos na casa da democracia. A justiça eleitoral não é criada em 1932, foi criada justamente para garantir que a democracia seja exercida com normalidade, com legitimidade. Então, falar de democracia é sempre muito importante. Aproveitando que hoje, dia 15, é celebrado o Dia Internacional da Democracia, essa data instituída pela ONU, professor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, em sua dimensão mais abrangente, o que é de fato a democracia? Bom, essa é uma pergunta complicada que você está me fazendo, Vitor, porque teóricos com os mais diversos vieses ideológicos já tentaram ao longo da história responder essa pergunta, dando respostas completamente diferentes. Se a gente pensar, por exemplo, o enigma da democracia em Marx, o que era a democracia no marxismo? Seria a democracia vinculada àquela perspectiva de uma sociedade plena, em que não houvesse mais classe social, o próprio Estado já deveria ter desaparecido e as pessoas viveriam em plena harmonia. Né? É uma perspectiva de democracia. Mas a gente está muito acostumado a observar uma perspectiva um pouco diferente, que é aquela que é abraçada pela nossa Constituição de 88. A democracia como um regime político em construção, em um regime processual, né, em que existe uma participação popular, uma autonomia das pessoas, uma liberdade, uma busca, de certa forma, de redução de desigualdade, pautada fundamentalmente em alguns elementos. E aí tem um autor americano que fala muito bem sobre isso, chamado Robert Dahl. Quais seriam as características essenciais da democracia, segundo Dahl? Primeira delas seria a inclusão de adultos. O que é que isso significa? Sufrágio universal. Em uma democracia, todos os adultos, independentemente do credo, da raça, da condição econômica, do grau de instrução, do gênero, todos devem participar. Esse é o primeiro requisito. Essa participação deve ser uma participação efetiva. As pessoas têm que ter liberdade, têm que ter a capacidade de intervir nas decisões, de questionar, de se reunir, de debater. Né? Então, participação efetiva seria a segunda condição. Sim. A terceira, a igualdade política. Todos os indivíduos com o mesmo valor, com o mesmo peso, com a mesma dignidade, participando do debate público. Seria a terceira característica. Temos uma quarta e uma quinta. A quarta seria qual? Transparência. Possibilidade do povo intervir nas decisões. É o que Dahl chama de controle do planejamento. A possibilidade das pessoas tomarem parte das decisões públicas. E a quinta, finalmente, a educação. Diz Robert Dahl que para existir democracia é necessário que exista entendimento esclarecido. Exista educação. Mas aí tem um detalhe muito interessante que o próprio Dahl traz na obra dele. Será que de fato existe democracia, então? Porque será que existe em alguma sociedade um povo completamente educado, que conviva em condições de plena igualdade política, com plena liberdade, capacidade de reunião, com uma participação efetiva e engajada, né? Sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de distinção? Obviamente que isso não existe. E aí, então, fica a pergunta, será que a democracia existe realmente? Dahl vai dizer o seguinte, existe como um processo. Uma coisa é o ideal democrático, outra coisa é a realidade democrática. O que seria essa realidade, que já seria a própria democracia? A busca desse ideal. Então, ser democrata é buscar liberdade, igualdade, participação, transparência, níveis mais elevados de educação,
tendo em vista que a democracia não é um regime perfeito. A gente sempre tem que lembrar da famosa frase de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, na Segunda Guerra Mundial. Uma vez perguntado sobre o que ele achava da democracia, ele disse o seguinte: a democracia é o pior de todos os regimes políticos, à exceção de todos os demais já testados. Pode parecer uma frase um pouco louca, mas tem muito sentido, porque ele mostra a imperfeição da democracia. Afinal de contas, nós seres humanos somos imperfeitos, né? Então, por que a democracia não seria? A democracia é uma eterna construção, é uma eterna busca. Por isso que é importante a gente sempre estar pensando a democracia, discutindo a democracia, buscando aprimorá-la sem retrocessos, não é? Então temos que caminhar no sentido da dignidade humana, da liberdade, da inclusão de todos, da transparência, para que tenhamos de fato uma democracia. A democracia é esse processo e é, apesar de todos os percalços, o melhor regime político, porque é aquele que melhor garante a autonomia, a liberdade individual e a convivência das pessoas. Porque existe também uma frase muito interessante de Thomas Hobbes, lá do século XVII, quando ele diz que o homem é o lobo do homem. Que também não é um consenso essa afirmação. Mas quando ele afirma isso, ele diz que nós, seres humanos, tendemos naturalmente ao conflito. Na ausência do Estado, por exemplo, na visão de Hobbes, haveria uma guerra de todos contra todos, não é? Por outro lado, Aristóteles dizia: nós somos animais sociais, precisamos uns dos outros, precisamos conviver. Então, o poder se impõe como uma necessidade da sociedade, limitando a nossa liberdade em favor da convivência. Daí que surge o direito, inclusive, não é? Como um produto do poder. E a democracia é uma forma de manifestação do poder. É a forma mais igualitária. Se o ser humano tende a ser o lobo de si mesmo, quem tem o poder tende a abusar. Qual é a grande vantagem da democracia? Na democracia, ninguém tem um poder absoluto. A democracia é um eterno conflito. A democracia sempre está em crise. Que a gente fala muito, a democracia está morrendo porque estamos vivendo em crise. A natureza da democracia é caótica. Temos que pensar nisso. Então a democracia tem um monte de problemas. Mas nada melhor do que a democracia, por quê? Porque na democracia existe contenção e existe a possibilidade, portanto, de eu fiscalizar você, de eu limitar você e você de me limitar e ninguém abusar do poder. Pois é, eu gostei disso que o senhor trouxe sobre o ideal de democracia e essa democracia efetiva. Me parece que as pessoas que questionam se o Brasil de fato vive uma democracia, eles confundem esses dois conceitos de democracia ideal, que é esse ideal a sempre ser buscado e talvez inatingível, né? Porque já que ela é um processo, muito provavelmente ela é inatingível. E essa democracia real que a gente vive, que essa democracia é conturbada, algumas vezes uma crise entre um poder e outro, enfim, mas é assim que ela, de fato, ela se constitui. Exatamente. A democracia é caótica por si só, não é? Mas ainda é o melhor regime justamente porque é o regime que melhor evita o arbítrio. Porque um fiscaliza o outro. Um vetor de força de uma pessoa é contido pelo vetor da outra. Então a democracia tende, de certa forma, a um equilíbrio. Mas é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático. A disputa de poder sempre existirá. Já dizia o grande pensador Michel Foucault. A política nada mais é do que uma arte que se desenvolve nas relações humanas. Sim. E ninguém tem o poder nas mãos. O poder está nessas relações, públicas ou privadas. Ninguém tem um poder absoluto, principalmente uma democracia, né? Mesmo nas ditaduras isso não acontece. Sim. Na democracia menos ainda. Agora essa ideia de democracia, de toda democracia ela emana do povo, é democracia direta, semi-direta. De onde vem essa ideia de democracia? Bom, a democracia passou historicamente por muitas mudanças conceituais e de percepção, né? Tem uma frase muito interessante de Abraham Lincoln, Sim. no famoso discurso de Gettysburg, quando a Guerra Civil Americana acabou em 1863, em que ele disse que nada nem ninguém seria capaz de derrotar, a partir dali, o governo do povo, pelo povo e para o povo. E essa definição de democracia se tornou clássica, não é? A democracia como governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas essa própria definição é um pouco vazia de conteúdo. Sim. Como eu falei, existe uma disputa sobre o conceito de democracia. O que é, de fato, esse governo do povo, pelo povo e para o povo? Se a gente pensar na antiguidade clássica, na Grécia, de onde surge a ideia de democracia, não é? Pelo menos assim que os historiadores costumam apontar, Atenas, demos, povo, kratos, autoridade, governo da autoridade do povo. Não é? Essa democracia grega era uma democracia de elite, onde
Na prática, apenas os homens, sexo masculino, adultos, atenienses e livres, tinham a possibilidade de atuar politicamente. Então as mulheres eram excluídas, os escravizados eram excluídos, os estrangeiros também. Mas aquelas pessoas que tinham essa capacidade se reuniam na praça pública, a ágora, dentro de uma redução territorial, né, que existia, não é? As cidades eram pequenas, com pouca população, e lá tomavam as decisões. Todos tinham direito à voz, a voto, as decisões eram tomadas de forma direta. Só que quando a democracia é resgatada como ideia, a partir da modernidade, e aí a gente pode falar da Revolução Francesa, pode falar da Revolução Americana, né? Da própria Revolução Gloriosa na Inglaterra, com o surgimento do parlamentarismo, temos uma nova perspectiva de sociedade. Não temos mais a cidade-estado grega. Temos grandes estados nacionais que se constituíram a partir da era moderna. E aí já não é mais possível a gente ter uma democracia direta. As pessoas não têm mais como se reunir numa praça para debater sobre todas as questões o tempo inteiro. É nesse contexto, por exemplo, que Max Weber vai falar no desencantamento do mundo. O mundo se torna muito mais especializado, inclusive o próprio mundo da política. Tem uma obra clássica de Weber, A Política como Vocação, em que ele fala sobre isso. Então, passamos a ter ali uma política mais profissionalizada, passamos a ter uma elite política que passa a governar em nome do povo. E é o povo, e num primeiro momento não é nem um povo inteiro, apenas uma parte dele, não é? Porque o sufrágio vai ser restrito. Ao povo caberia o papel apenas de eleger seus representantes que governariam em seu nome, não é? É o que os americanos falam, inclusive, distinguindo da democracia grega, de república. Então haveria muito mais uma ideia de república do que de democracia, até porque a visão que se tinha historicamente de democracia era uma visão negativa, que vem desde Platão, de que a democracia seria um regime de desordem, um regime muito mais vulnerável a arbítrios, a manipulações. Então a ideia de uma elite iluminada passa a prevalecer, a representação política passa a ser a forma de democracia prevalecente, o povo elegendo seus representantes que governem em seu nome. Agora, com o passar do tempo, já caminhando para devolver a palavra, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Esse modelo representativo também vai entrar em crise, porque as pessoas vão começar a exigir maior participação, haverá uma luta por direitos sociais, por exercício de direitos políticos, e aí a gente vai caminhando da democracia representativa para a participativa, onde o povo continua a eleger seus representantes, mas passa a exigir cada vez mais o quê? Participação direta, né? Plebiscito, referendo, e mais recentemente com a internet, com as redes sociais, se resgata um pouco a ideia da democracia ateniense. Vamos viver a democracia nas redes sociais, a democracia direta, os nossos representantes já não dão mais conta. Então a gente passa a vivenciar, de fato, uma crise da própria representação política e uma crise da própria democracia. A democracia tem futuro? A democracia serve para alguma coisa? Devemos voltar para as redes sociais e esse deve ser a esfera, essa deve ser a nova esfera de poder? Mas aí a gente tem os algoritmos manipulando as informações, né? Tem as novas tecnologias que não permitem que o cidadão possa, muitas vezes, ter uma liberdade, uma autonomia realmente para decidir. Então, há uma complexidade muito grande que mostra que a democracia é sempre um regime em crise. Usando essa escada que o senhor deu sobre democracia e as redes sociais, a gente sabe que a gente está em um processo de evolução constante, tanto do nosso trabalho, seja nas redes, seja do nosso trabalho na vida em geral. E eu queria saber do senhor como é que existe essa relação entre a democracia, a presença das redes, e como é que a gente constrói esse espaço democrático nesse novo modelo de existência que não é só o físico, mas também o digital. Pois é, essa é uma questão muito interessante, porque o mundo passou por uma grande revolução nos últimos 30 anos, né? E eu tenho percebido, inclusive, a visão que se tem de soberania popular tem se transformado a partir daí. Eu lembro que há 15, 20 anos atrás, um dos grandes debates que existia na ciência política era a necessidade de regular, que alguns defendiam, outros não, né? Regular as emissoras de TV,
as emissoras de rádio, porque esses eram os palcos principais da política. Isso desde a década de 40, as campanhas eleitorais migraram para o rádio e a televisão. E aí sempre se dizia que o controle dos grandes conglomerados de comunicação por 5 ou 6 grupos em todo o mundo fazia com que a notícia, as informações fossem manipuladas e não houvesse de fato uma democracia. Hoje, curiosamente, o que acontece é o seguinte: esses grandes conglomerados já não têm mais o poder de antigamente, porque hoje cada pessoa com um smartphone produz seu próprio conteúdo. Todos nós agora não somos apenas receptores de informações, somos produtores. E aí hoje a gente está vivendo cada vez mais em contrapartida aquilo que o filósofo coreano Byung-Chul Han tem chamado de infocracia. É a epidemia da informação, né? Caetano Veloso já dizia lá nos anos 70 na Tropicália, né? O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia. E quando ele escreveu isso, ele falava de jornal, de revista, de televisão e de rádio. Hoje, todo mundo produz conteúdo, há uma enxurrada de informação e de desinformação. Então, responder a sua pergunta é muito difícil, Gabriel. Como solucionar isso? Porque, de certa forma, a gente tem que se acostumar com esse novo mundo. Não vamos mais voltar ao mundo do jornal de papel, ou no mundo em que a televisão, embora a televisão ainda seja muito importante, era o principal meio de comunicação. Hoje, cada um de nós é um produtor de conteúdo. Então, hoje nós temos muito mais informação e, consequentemente, desinformação do que antigamente. O único caminho, particularmente, que eu vejo é, apesar de todos os paradoxos, a gente garantir a liberdade. A liberdade e a educação. As pessoas têm que se preparar para ter o senso crítico. As pessoas devem ser expostas a informações, a desinformações, aos mais diversos tipos de conteúdo e buscar formar suas opiniões. Mas isso realmente é muito complicado, né? Como é que a Justiça Eleitoral vai lidar com a desinformação nas eleições, por exemplo, né? Essa seria justamente a minha próxima pergunta. De que forma a Justiça Eleitoral pode atuar nesse sentido? Eu sei que o TSE tem os grupos, né, de combate à desinformação, o próprio TRE atuou dessa forma na última eleição, mas, por exemplo, o que a gente vê muito hoje é a alteração da voz, da imagem do candidato, colocando ele em determinados contextos que ele nunca esteve e depois replicar esse tipo de conteúdo alterado nas redes sociais. Pois é, esse é um grande desafio, né? Hannah Arendt tem um texto dos anos 70 em que ela fala sobre verdade e mentira. E ela diz que não existe democracia sem verdade factual. Os fatos, pelo menos, as versões podem mudar. Os fatos não, né? Mas o que a gente tem hoje é uma epidemia de crise dos próprios fatos. Porque, como você bem destacou, hoje, fazendo uma deepfake, manipulando um vídeo, manipulando o áudio, eu coloco você para falar uma coisa que você nunca falou. E esse vídeo circula. E a sua reputação já foi pro lixo, né? E as pessoas, por mais atentas que estejam, e a verdade é que existe um custo de informação, não tem como a gente o tempo inteiro buscar a fidelidade dos fatos, as pessoas muitas vezes terminam acreditando. E aquelas, então, que têm um grau de instrução menor, tendem mais ainda, num espírito crítico menor, a compartilhar e acreditar em qualquer coisa. Então, realmente, vivemos uma epidemia de desinformação. E, de certa forma, buscar proibir conteúdos, bloquear redes sociais ou outras atitudes que têm sido tomadas ao redor do mundo, tem se mostrado, de certa forma, algo um pouco ineficaz. É como meio que enxugar gelo. Você pode pontualmente até resolver uma questão, mas como, por exemplo, bloquear um site hospedado num país estrangeiro. Hoje, o direito interno, o direito soberano, já não responde mais às questões, às grandes questões do direito. Eu lembro, na época da faculdade, que se falava muito que o direito internacional era o ramo do direito com o qual ou sem o qual o mundo permanecia igual. Mas hoje, cada vez mais, o direito internacional é importante, né? Por outro lado, a gente não tem uma entidade supranacional com poder, de fato, para impor determinados tipos de controle. E a imposição de controle também pode ser uma contradição, porque você censurar o debate, né, pode ser também um instrumento antidemocrático. O que é verdade e o que não é. Uma coisa é a gente discutir a verdade factual. Isso aqui é um microfone preto, né? Para quem não está vendo aqui, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é discutir uma versão, uma opinião, né? Por exemplo,
alguns conceitos jurídicos indeterminados para a gente criar um pouco de polêmica. O que é fascismo? Né? Tem um texto de 1949 de George Orwell, onde ele trabalha justamente isso, que o fascismo pode ser tanta coisa que no final das contas virou um xingamento. Fascista é meu inimigo, é meu adversário. Né? O que é um ato racista? Muitas vezes a gente consegue, de forma muito clara e evidente, verificar, mas em outras nem tanto. Por exemplo, defender que cotas raciais não são devidas é racismo? Ou é uma opinião política? Um candidato que venha numa campanha eleitoral defender o fim das cotas raciais, ele está praticando racismo e ele deve ser calado? Ou ele deve ter a liberdade de defender e o eleitor decidir se ele merece o voto ou não? São questionamentos importantes, não é? Independente do posicionamento que cada um tem sobre o tema, mas para a gente observar qual é o limite da liberdade de expressão, qual é o limite da democracia e até onde o Estado deve controlar o discurso para combater as fake news. A democracia, o senhor considera ela um conceito jurídico indeterminado também? De certa forma é. Que assim, você consegue ver vários conceitos de democracia, inclusive um deles que democracia se configura pela alternância do poder. A pergunta que eu te faço também, complementando essa, a alternância do poder por si só, você pode considerar um país democrático se ele houver nesse país só alternância de poder? Não necessariamente. Nenhum outro elemento, não houver justiça social, não houver nenhum outro elemento. Só alternância de poder, voto feito regularmente a cada 4, 8 anos, isso daí vai depender de cada país, enfim. Pois é, aí a gente volta à discussão de Marx, né? Porque o que é que acontece? Institucionalmente, a democracia significaria o quê? Alternância de poder, liberdade de expressão, liberdade de associação, eleições periódicas, com normalidade. Universal, não é? periódico. Então não leva em conta, por exemplo, a qualidade da democracia. Quando o Robert Dahl trata desse assunto, ele trata muito mais sobre uma perspectiva institucional. Mas se a gente for para um outro autor, por exemplo, chamado Charles Tilly, que vai trabalhar a questão da qualidade da democracia, ele já vai demonstrar que existem graus de democratização e de desdemocratização. E um país pode se tornar mais democrático ou ter uma recessão democrática, se tornando menos. E isso leva em conta, por exemplo, índices sociais, índices de qualidade de vida, índices econômicos. Né? Então, se a gente for pensar num sentido mais amplo, a democracia engloba também a qualidade de vida, o acesso à informação, o acesso à educação, acesso à moradia, ao meio ambiente equilibrado. É uma diversidade de fatores, então é algo muito complexo. E a grande questão é que cada vez mais hoje o direito tenta dar respostas a essas questões. As constituições, por exemplo, se tornaram analíticas, com uma série de direitos, uma série de garantias que muitas vezes são irrealizáveis. E os políticos também, na democracia, para ganhar o voto do eleitor, têm que prometer soluções que não são fáceis. Né? Aliás, fazer o fácil, todo mundo faz. Estruturalmente, transformar a realidade é muito mais difícil e não dá voto. Então, a gente vive um dilema da democracia, o paradoxo da democracia também, da democracia representativa. Quanto mais democrática a sociedade, maior a possibilidade de cobrança, maior a possibilidade de participação e maior a possibilidade de frustração também. Então, essa é uma das razões pelas quais o povo cada vez mais se vê menos representado pelos seus representantes. A representatividade tem caído em todo mundo. O interesse das pessoas pelas eleições, porque por melhor que seja um gestor, ele não conseguirá dar conta de todas as demandas existentes. Sempre haverá falhas, né? E a democracia sempre estará sendo questionada. Agora, professor, você falou de índice, desse índice de democracia, né? Varia de acordo com o país, a democracia pode ser mais sólida ou menos sólida, pode haver justiça naquele país ou não haver justiça social, eu digo. Ainda assim, a gente não pode confundir essa democracia, mesmo que o índice dela esteja baixíssimo, com uma ditadura. Isso não pode acontecer. Depende de quais índices a gente estiver levando em conta. Porque se, por exemplo, índices relacionados à possibilidade de liberdade de opinião, liberdade de associação, mercado de ideias, esses estiverem baixos, a democracia já está morrendo. Né? A democracia, para existir, ela tem que garantir minimamente o quê? Instituições que funcionem, judiciário independente, capacidade das pessoas se associarem, pensarem e divulgarem suas ideias livremente, mesmo que sejam ideias que desagradem. Né? Liberdade de imprensa,
liberdade de investigação. Então, quando esses índices também deixam de estar presentes, aí de fato a democracia morreu, né? Teremos um arremedo. E ter eleição não significa que tenha democracia, né? Agora, os índices sociais, esses, de forma geral, ainda podem ser considerados mais flexíveis na classificação de uma democracia, pelo menos numa perspectiva mais tradicional, como a de Dow. Para Charles Tilley, né, sem esses índices sociais, não haveria a própria democracia como regime. Né? E se a gente for pensar em Marx, a democracia seria a plena igualdade, a plena liberdade. Né? Então, até os autores eles divergem sobre o conceito de democracia, me parece. Exatamente, perfeito. A democracia, como eu disse, é um conceito em construção. Na verdade, escolher um conceito de democracia já é uma postura política. Né? Então, você conversa com alguém que segue a linha de Marx, não vai, muitas vezes, concordar com a ideia de democracia que existe no Brasil, por exemplo, né? Com a perspectiva mais institucional. Então, há uma disputa, até mesmo no campo conceitual, sobre o que é democracia, para a gente ver como a democracia é um conceito controverso, dinâmico e objeto ela própria, né, de disputa. A gente tem, o senhor falou desse conceito ser muito delicado e de ser muito difícil de conceituar. Mas em linhas gerais, se a gente pudesse definir democracia em uma única palavra ou uma única frase, qual seria a frase que o senhor definiria o que é democracia? Bom, uma frase é difícil assim para definir, né? Características. Eu gosto da frase de Winston Churchill que eu falei, que é o pior de todos os regimes políticos, à exceção de todos os demais já testados, né? Porque mostra a imperfeição da democracia. Mas essa definição não traz a essência do modelo de democracia, né? Do que seria. Eu diria que a democracia, essencialmente, é um regime político de divergência, de divergências políticas, mas onde essas divergências são contidas, são respeitadas, são limitadas. Então a democracia é um regime de inquietação, onde há disputa, onde existem narrativas, onde existe conflito, mas os conflitos se desenvolvem dentro de certos limites de respeito. Então há uma preservação da dignidade, há uma preservação do próprio debate público, não é? Como Habermas dizia, né? Ou diz ainda que ele ainda está vivo, a ideia de deliberação pública. Ele defende que as ideias podem ser discutidas livremente, mas devemos ter parâmetros processuais para que essas ideias possam ser debatidas. E esses parâmetros são justamente quais? Respeito mútuo, não é? Contenção de qualquer arbítrio ou abuso, admissão de que o outro pode pensar diferente de você. Então, democracia não é todo mundo de mão dada. Democracia é as pessoas brigando e questionando, divergindo, agora divergindo com respeito e com limites. Então a democracia é um regime de contenção. Talvez essa seria a definição. A democracia é um regime de contenção política onde existe de forma plural a possibilidade de participação sem que qualquer pessoa tenha o poder de eliminar o outro, né? Então a democracia é um regime onde não há possibilidade de eliminação do outro, como acontece no regime autocrático. No regime autocrático eu elimino o meu inimigo. É o que Carl Schmitt falava no conceito do político. O que é que Schmitt, que era o grande jurista admirado por Hitler, pensava sobre política? Ele acreditava que a política era a lógica do amigo versus inimigo. Então a lógica da política seria qual? Eliminar o inimigo. A democracia não é um regime de eliminação do inimigo. É de tolerância. Você não precisa ser amigo do seu inimigo, mas você tem que tolerá-lo, tem que deixar que ele tenha voz, que ele tenha uma liberdade para que o diálogo possa se estabelecer. Maravilhoso, professor. Eu acho que a gente pode se aprofundar só um pouquinho mais sobre a relação da desinformação. Qual seria? Se você quiser, qual é a questão aí que você... Hoje a gente tem um processo, a gente já falou sobre a questão das novas formas do estar presente no digital ou não, do uso da voz e da imagem, e como é que a gente pode se preparar, não se preparar de fato, porque o mundo está em constante transformação a todo momento, mas se preparar para ter um discernimento maior, principalmente no campo do direito eleitoral, que é um direito que
é muito vivo e é muito dinâmico. A cada eleição a gente tem transformações, seja ela no código, seja ela na forma. De 4 em 4 anos sempre tem alguma novidade, efetivamente, assim, dentro do campo, seja da comunicação ou da política. Eu acho que nós devemos estar preparados para duvidar, para questionar, mas também, ao mesmo tempo que devemos duvidar e questionar, devemos saber que verdade factual existe, né? Que devemos buscar ao máximo consensos, embora os dissensos também sejam parte fundamental da democracia, mas fundamentalmente ter um espírito crítico, um espírito questionador, mas não um espírito totalmente anárquico, no sentido de desacreditar qualquer coisa, né? Devemos buscar a informação, questionar para buscar a verdade, não questionar simplesmente para impor a mentira, impor a controvérsia. Devemos tentar dialogar e principalmente saber que num diálogo, era o que Habermas dizia, você deve estar preparado para vencer, para ser vencido, tendo uma perspectiva, na verdade, de que não existe o amigo e o inimigo, não existe o vitorioso e o derrotado. Quando você perde um diálogo, perde um debate, você está ganhando, porque você perdeu, porque você foi convencido e mudou sua opinião. Devemos pensar como Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, duvidar, questionar, não ter aquela opinião formada sobre tudo. Nós não somos obrigados a ter opinião formada sobre tudo. Mas, ao mesmo tempo, não podemos pensar num sentido oposto no niilismo absoluto, não acreditar em nada, acreditar que não existe verdade, de que não existe possibilidade de consenso, que tudo é mentiroso, que tudo é inventado, né? Questionar para buscar resposta, não apenas para vencer o debate, porque o grande vencedor do debate não é aquele que convence, é também aquele que é convencido. Quando você é convencido e muda a sua opinião, você está evoluindo e você também é um vencedor. Um debate democrático respeitoso não tem derrotados. Me parece que abrir mão dessas convicções é o mais difícil, né? Porque você chega com sua ideia pronta, em tese você... Numa discussão, se o senhor citou Habermas, né? E aí uma vez eu vi algo dele que ele falava que o princípio de uma discussão é você estar disposto a convencer e ser convencido. Perfeito, exatamente. Se você quer só convencer e não quer ser convencido, não existe diálogo. Que, infelizmente, é o que tem acontecido cada vez mais hoje. E essas redes sociais têm permitido isso, porque a chamada algoritmocracia, Os Engenheiros do Caos, uma obra muito interessante do italiano Giuliano da Empoli, mostra isso, não é? Nós estamos sendo cada vez mais instados a pensar de uma única forma, porque as redes sociais, as tecnologias leem nosso comportamento, direcionam informações, fazem com que a gente fique preso cada vez mais em bolhas. Estamos voltando para a caverna de Platão. Essa é uma lição atual, mas Platão já falava isso, que você tinha que sair da caverna para ver a luz. Dentro da caverna você só vê sombras, não é? E estamos muito presos cada vez mais à escuridão das sombras. Então temos que nos abrir à luz, sabendo, entretanto, também, e esse é um risco, que se abrindo à luz, estamos sujeitos ao apedrejamento, né? À crítica. Mas se toda a sociedade começar a mentalizar o respeito mútuo, a solidariedade, a capacidade de aprender com o outro, lembrando de Sócrates, né? Uma lição que eu acho perfeita de Sócrates, a maêutica, só sei que nada sei. Quando a gente tem a perspectiva de que de fato não sabemos nada, ou melhor, quanto mais a gente sabe alguma coisa, menos a gente sabe, porque a gente toma consciência de que somos um pó, né? E que o outro tem muito a ensinar, aí sim a gente vai estar caminhando num lugar certo. Agora, aquele indivíduo que tem verdades absolutas, inquestionáveis, que não está aberto ao diálogo, que acha que é o dono da razão, esse estará condenado eternamente à caverna de Platão. O senhor trouxe aí essa questão da democracia dos algoritmos, né? E eu lembro que essa semana eu vi um trecho de uma entrevista de Wagner Moura, né? E ele espantado, assim, né? Ele trazendo isso como o conceito de verdade, o qual nós sempre conhecemos, você falou da verdade factual, ele desapareceu, porque a verdade para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. E isso, sobretudo, a partir do conteúdo que as redes sociais entregam pra gente. Sim, o que ela me entrega,
Não que ela te entrega, não que ela te entregue, esse conceito de verdade desapareceu, porque a verdade para mim é uma, para você é outra, e para você é outra. Como é que as democracias vão conviver com esses múltiplos conceitos de verdade? Pois é, esse é o grande desafio, não é o que Byung-Chul Han fala na Infocracia e que o Hannah Arendt já dizia, não é? O grande problema desse mundo de hoje, e isso está se agravando cada vez mais, observe que Hannah Arendt escreveu isso nos anos 60, não é? Sim. Mas hoje, muito pior, não é a mentira oposta à verdade, mas a confusão total entre verdade e mentira. Quando você não sabe mais qual é o limite da verdade e qual é o limite da mentira. Esse é o grande desafio. Né? Como superar essa realidade. Né? Realmente, eu imagino, posso estar errado, é uma perspectiva apenas, uma tese que pode ser questionada com antítese, né? Para tentar se formar uma síntese posterior, que é através da liberdade e da educação que a gente tenta chegar mais próximo. Se o indivíduo estiver aberto a pensar, a dialogar, buscando a informação, não se convencendo com a primeira fonte, buscando, portanto, ouvir todos os lados, ler tudo, que é muito difícil, que existe um custo, né? Porque, e a vida é muito dinâmica, mas quanto mais a gente estiver aberto a ouvir, a ler, a buscar perspectivas diferentes, a fim de formar nossas convicções, melhor. A única saída, a meu ver, é essa aí. E não simplesmente dar a alguém o poder de dizer o que é certo e o que é errado. Né? Mas cada um de nós buscar a verdade, não a nossa verdade necessariamente, mas cada vez mais o consenso. Né? Eu tinha uma professora que ela falou uma vez algo muito interessante, que às vezes, né, um jornalista vai entrevistar uma pessoa, ele sempre pega, em regra, um especialista. Só que ele entrevista um único especialista e a verdade desse especialista é dita como verdade nos telejornais, enfim. Só que você não tem outro para ouvir sobre a mesma coisa. Então, pronto, quem você escolher, quem vai estar dizendo a verdade. Pois é, e aí você, muitas vezes, como um bom jornalista, e você quer convencer o seu público de uma determinada ideia, você vai buscar justamente aquele especialista que você sabe que pensa essa ideia que você quer que seja defendida. Né? Vai ter um raciocínio semelhante ao seu. E aí vai se dar um laço, um verniz de autoridade científica. E aí eu lembro de Popper, não é? Karl Popper, ao discutir a metodologia das ciências, ele fala justamente sobre isso, que o fato científico ele precisa ser o tempo inteiro colocado em prova, né? Em questionamento. Só existe ciência em virtude da possibilidade de se questionar as verdades científicas. Então, a verdade científica ela não é eterna, senão a gente ainda estaria acreditando que a Terra era o centro do universo, que o mundo era quadrado ou que a Terra era plana. Né? E Galileu mostrou que não, Copérnico também, não é verdade? A evolução das coisas é que constrói a realidade. Exatamente. E para isso a gente precisa de liberdade. E também é uma grande dificuldade. Eu acho que uma grande das questões da academia de fazer ciência é isso, porque o professor está com a pesquisa dele há 30 anos, e em algum momento ele descobre que aquilo que ele está pesquisando não faz sentido, ou está errado, ou diverge da linha que ele vem. Como é que ele vai voltar atrás? Falar, não, isso que eu pensei não funciona dessa forma, não é assim. Ele vai ter que abrir mão de todo... Mas o verdadeiro pesquisador, o verdadeiro cientista, ele tem que estar habilitado a não ficar movido pelos seus próprios preconceitos o tempo inteiro. E saber que a transformação existe. Então ele pode sim concluir de que está errado e tomar um outro caminho. Porque a ciência é isso, a ciência é uma eterna busca. Né? E você pode descobrir que estava errado e mudar. Agora, quando a ciência vira dogma, quando a vaidade prevalece acima de qualquer coisa e o indivíduo se torna um militante das suas ideias e não um questionador, um cientista, aí realmente a academia perde o sentido. Então, a academia, a ciência, são espaços de divergência, de debate, de busca. Não é? É a perquirição, a busca o tempo inteiro, a zetética. É isso que o cientista, é isso que o acadêmico, é isso que o professor, e é isso que o cidadão deve almejar. Não é? Uma sociedade livre e educada é aquela sociedade que tem espírito crítico, onde as pessoas buscam se informar, buscam questionar, mas também devem estar abertas a serem convencidas. Se você se prende numa verdade sua absoluta, como um dogma inatingível, e não admite qualquer tipo de questionamento, você está dentro da caverna. Diante de tudo que a gente conversou hoje, desse papo riquíssimo que a gente teve aqui no Pod TREBA, a gente ainda deve continuar acreditando na democracia? Sem dúvida. A democracia, como disse Churchill, é o pior regime político
mas não existe nada melhor do que a democracia. Democracia garante liberdade, participação, respeito e evolução da sociedade. Então devemos sim acreditar na democracia e trabalhar sempre para que ela se aperfeiçoe. Gente, muito obrigado, vocês que acompanharam a gente. Eu quero primeiro agradecer ao senhor professor pela disponibilidade de estar aqui, de conversar tanto comigo quanto com o Vitor, e dizer a todos que continuem acompanhando a gente, tanto nas nossas redes sociais, no site do tribunal e aqui no YouTube. E já convidar, já deixar aqui a porta aberta para quando o senhor quiser voltar e a gente puder conversar, porque assim, um papo riquíssimo, muito interessante, que a gente nem sentiu passar. Então, volte mais vezes. É isso. Obrigado, professor. Até a próxima.